Nós vamos falar sobre a morte de Cristo e os seus benefícios, tá bom? Eu já quero convidar você que abre a sua Bíblia, por gentileza. O tema de hoje vai ser a morte de Cristo e seus benefícios. Já quero convidar você que abre a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, do capítulo de número 15, e do verso 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Os benefícios da morte de Cristo, ela vem sobre o processo de substituição, expiação, propiciação, redenção e também reconciliação. Eu já quero abordar, já quero convidar você que abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Coríntios, lá no livro de 2 Coríntios, do capítulo de número 5, vamos ler, capítulo número 5, e do verso 21, diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também lá quero que você vamos ler Bíblia lá no livro de 1 Pedro, do capítulo número 2 e do verso 24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas forte sarado. Olha uma coisa espetacular que começo a falar aqui. Imagina se Cristo fosse um mero homem mortal. Se ele morresse, ele ia morrer só como fosse um mártir por alguma causa. Mas só que Cristo não era um homem mortal. Cristo, ele é Deus. Então a morte dele, ela abrange coisas que espetacular. Primeira coisa, ele sendo Deus, ele ofereceu no meu lugar o seu corpo. Ele ofereceu no meu lugar ele mesmo. Ele foi o meu substituto lá no Calvário. No Calvário era para estar eu lá, perante meus pecados. Então, em primeiro lugar, ele foi o meu substituto, tanto a mim quanto você. Ele te substituiu lá no Calvário. Meu primeiro benefício. Segundo benefício, a morte de Cristo foi uma morte expiatória. O que é a palavra expiação? A palavra expiação no grego quer dizer kiper. Kiper quer dizer encobrir. Ele encobriu, a morte de Cristo encobriu os nossos pecados. Não só encobriu os nossos pecados. A morte de Cristo, ela simplesmente apagou os nossos pecados. Lá no livro do profeta Isaías, vamos ler, livro do profeta Isaías, do capítulo de número 43, do verso 25, diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não mais me lembro. Olha só, não mais me lembro. Eu apago os teus pecados, e dos teus pecados eu não mais me lembro. Olha só, ele, além dele apagar, além dele esquecer, também ele remove. Ele removeu os nossos pecados. Vamos ver aqui uma coisa interessante aqui. Lá no livro do profeta Isaías, do capítulo 6, versículo 7, fala assim: e com ela
tocou a minha boca e disse: eis que estocou teus lábios, e a tua iniquidade fora tirada, e o teu pecado purificado. Olha só, ele pegou o meu pecado, o teu pecado, tirou a nossa iniquidade e purificou os nossos pecados. Então, Cristo, ele foi nosso substituto no Calvário, na sua morte. E na sua morte, ele purificou os nossos pecados, tirou o nosso pecado. Deus esqueceu o nosso pecado, foi apagado o nosso pecado. E agora, depois que ele foi nosso substituto, depois ele fez depois ele fez a nossa expiação. Agora ele fez a propiciação. A palavra propiciação, ela vem do latim, quer dizer propis. Propis quer dizer se aproximar. Ele fez a aproximação nossa com Deus. Ele foi a nossa propiciação, ele nos aproximou. Vamos ver lá no livro de 1 João. Livro de 1 João, do capítulo número 2, e do verso 2, ele diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Olha que coisa maravilhosa também. Vamos ver também lá no livro de 1 João, do capítulo 4, versículo 10, fala assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Éramos por natureza filho da ira, éramos por natureza filho da perdição, estávamos destinados ao inferno, mas Cristo veio, se tornando o nosso substituto no Calvário. Depois, expiando os nossos pecados, tirando nosso pecado. Terceiro, nos unindo outra vez com Deus. Tudo isso é o benefício da morte de Cristo no Calvário. E depois disso tudo, Ele nos resgatou. Ele foi o nosso substituto, depois trouxe a redenção, depois trouxe a aproximação entre eu e Deus, entre você e Deus. Depois pegou a gente lá da escravidão e nos transportou para o reino do seu amor. Ou seja, Ele nos resgatou e nos redimiu. Vamos ver lá no livro de Tito. Quero que você abra a sua Bíblia, livro de Tito. Livro de Tito, Tito do capítulo de número 2. Vamos ver livro de Tito, do capítulo de número 2. E do verso 14 diz: deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Imagina aqui agora. Agora nós falamos agora do termo de resgate. Falamos do termo da parte que foi nosso substituto. Depois falamos que ele foi também a nossa expiação. Depois falamos que ele foi a nossa propiciação. E vamos falar agora sobre o resgate. E o que é resgate? Ele nos resgatou da treva e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Eu já quero convidar você que abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Tito, do capítulo número 2, e do verso 14, que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Também eu já quero convidar você que abre sua Bíblia também, livro de 1 Pedro, livro de 1 Pedro, do capítulo de número 1, livro 1 Pedro, capítulo número 1, e do verso do número 18, e o 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata e ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vosso Pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, nós fomos resgatados, fomos comprados, fomos libertos e transportados para o reino de luz. E chegando no reino de luz, houve então literalmente a reconciliação. Já quero convidar você que você pegue a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, do capítulo de número 5 e do verso 18, diz assim a palavra de Deus, coisa maravilhosa. 18, livro de 2 Coríntios, do capítulo número 5 e do verso 18 e até o 19, diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e por nós a palavra da reconciliação. Então aprendemos aqui agora que a morte de Cristo em seu benefício para conosco foi uma morte substitutiva, foi uma morte que teve expiativa, que teve expiação, foi uma morte que teve a propiciação ao nosso benefício, foi uma morte que teve o resgate nosso, que estávamos acorrentados, amarrados, presos, condenados e também escravos do pecado, e nos resgatou. E também foi uma morte reconciliativa. Hoje nós somos reconciliados com Cristo. Hoje fazemos parte de uma nova criatura, de um povo zeloso de boas obras. Tudo isso por causa do benefício da morte de Cristo no Calvário. Oh, glória a Deus! Que Deus possa te abençoar, te prosperar, tanto você e também quanto a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém.